Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar meditando sobre a cura do homem que tinha suas mãos mirradas. Essa cura se encontra lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 1 ao 6, que vai dizer assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Bom, pessoal, nessa passagem, Jesus ele vai realizar a cura de um homem que tinha suas mãos mirradas. Talvez na sua Bíblia pode estar escrito o homem que tinha as mãos ressequidas ou as mãos atrofiadas. E a palavra mirrada, ressequida, significa algo murcho, algo seco, sabe? Algo que perdeu suas forças. E Jesus, quando ele entra na sinagoga, eles estão lá, né? Primeiro vamos entender o que é a sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus eles se reuniam para fazer orações, leitura da Torá e entre outras coisas. E Jesus entrou lá na sinagoga e viu aquele homem que tinha sua mão atrofiada. E daí tinha os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram os líderes religiosos, que como a palavra diz, né? Eles eram muito religiosos. E isso fez com que o coração deles ficasse endurecido, pois eles eram homens muito orgulhosos e soberbos. A soberba é quando tem um orgulho muito, muito, muito alto, onde a pessoa se acha superior à outra. Os fariseus estavam observando atentamente para ver se Jesus iria curar aquele homem que tinha suas mãos atrofiadas. Porque como era um dia de sábado, e um dos mandamentos é para descansar no dia de sábado, eles não achavam certo curar esse homem no sábado. Então eles estavam observando atentamente Jesus, para que se Jesus curasse o homem, eles poderiam ter alguma acusação para poder acusar Jesus, para que Jesus viesse morrer por conta dessa acusação deles. E com tudo isso, Jesus curou esse homem. E os fariseus, eles tinham seus corações muito endurecidos, devido ao orgulho e à soberba que tinha no coração deles. Mas os fariseus, eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estavam longe de Deus. Então, eles praticavam boas obras, mas não era com intenções de agradar a Deus, de se aproximar de Deus. Eles praticavam boas obras, mas não com boas intenções. Eles praticavam boas obras para ser vistos pelos homens. E Jesus queria mostrar para eles a misericórdia e o amor dele. Que sim, sábado é o dia de descanso, mas também Jesus queria mostrar para eles que todo o dia é dia de fazer bondade, de ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa amorosa, até mesmo no sábado. Ser uma pessoa amorosa não para agradar aos homens, mas sim para agradar a Deus. E nós devemos sempre procurar viver uma vida que seja uma vida para a graça de Deus e não uma vida buscando ser visto pelos homens. Viver uma vida sem querer buscar os nossos próprios interesses, mas amando ao próximo e amando a Deus acima de todas as coisas. Então a soberba, ela endurece o coração do homem, como endureceu o coração do faraó lá em Êxodo, quando foi a libertação do povo. Endureceu também o coração
dos fariseus. Então o Senhor, ele nos chama para viver uma vida de humildade. E não é humildade nas roupas, porque muitas vezes a gente pensa que uma pessoa humilde é aquela pessoa que tem humildade nas roupas e tal. A gente olha mais pelo lado material. Mas Jesus nos chama a ter um coração humilde, amando ao próximo como a si mesmo, não buscando os seus próprios interesses. Pois o Evangelho não nos coloca no centro, mas coloca Jesus no centro. Como você pode ser uma pessoa mais humilde hoje? Deus quer nos mostrar que para que a gente não venha buscar a aprovação do homem, para que a gente não venha fazer as coisas as coisas boas para sermos vistos pelo homem. Porque o que adianta você ter a aprovação do homem, mas Deus não te aprovar? Quando Jesus foi realizar a cura, ele chamou o homem que tinha as mãos mirradas para o meio. Que está aqui no versículo 2, Jesus fala assim: algum deles procurando, na Bíblia vai falar assim no versículo 2, alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Então Jesus chamou aquele homem da mão atrofiada, da mão mirrada ou ressequida, para o meio. E lembra que o significado de mirrada é algo murcho, algo sem forças e tudo mais. E muitas vezes existem áreas da nossa vida que pode estar dessa forma. Pode haver áreas da nossa vida que podem estar mirradas. Então, áreas onde a gente não tem mais esperança, sabe? Onde a gente acha que já tá perdido. Então hoje para um pouco para refletir. Aonde na sua vida você pensa que não tem mais esperança ou não tem mais jeito? Algo que está perdido. Talvez seja na área espiritual, na área emocional, física. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. Jesus, ele pode restaurar essa área da sua vida que talvez esteja perdida, que para você não tenha esperança. Tem um louvor que se chama Nada que o Teu Amor Não Possa. E tem um pedaço da letra que fala: você pega algo perdido e então reverte todo o quadro. Jesus, ele pode pegar aquilo que está perdido e reverter todo o quadro. E Jesus, antes de Jesus ter curado o homem da mão atrofiada, Jesus falou assim: levante-se e vem para o meio. Então Jesus também te faz o mesmo chamado: levante-se e vem para o meio. Então muitas vezes a gente está naquele lugar de conformidade, a gente já está acostumado com viver sem esperança sobre algo que está na nossa vida. Por exemplo, muitas vezes a gente se conforma em ver o nosso filho passando por uma situação que ele já está passando há muito tempo. Muitas vezes a gente se conforma. E quando a gente se conforma, a gente acaba ficando na nossa zona de conforto, né? Então Jesus, ele nos chama para sair dessa zona de conforto. Jesus, ele nos chama para sair da conformidade e ir até ele, buscar nele a restauração, a cura, pois só ele pode curar. O lugar de restauração está nele. Só ele pode restaurar aquilo que está perdido na sua vida. Então, para você orar hoje, você pode pedir para o Senhor te mostrar as áreas da sua vida que talvez estejam mirradas. Peça a ajuda do Senhor para que você possa identificar isso. Então faça essa oração, pedindo para o Senhor te mostrar as áreas da sua vida que estão mirradas. Então foi isso, pessoal. Que Deus abençoe as nossas vidas. E até o próximo vídeo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações.